Que hora, New Zealand? Que hora, Brasil? Que hora, mundo? Muita gente pergunta quanto que precisa ganhar para viver bem aqui na Nova Zelândia. Eu sei, é uma pergunta que não é simples de responder, ainda mais porque viver bem ou ter uma boa qualidade de vida é muito relativo, né? Tem gente que quer ter um valor suficiente para voltar para o Brasil todo ano com a família toda. Bom, é bem complicado isso, viu? Ainda mais porque Nova Zelândia, Brasil é uma das passagens mais caras, né? Mas não levando isso em consideração, vamos pensar ali no dia a dia, né? Só para você poder morar numa casa legal, né? Ter condições de poder comer não só o pão mais barato que tem no supermercado, mas ir de vez em quando, sei lá, pelo menos uma, duas vezes no mês com a família para o restaurante. É esse tipo de coisa. Vamos pensar nesse sentido. O meu convidado de hoje e junto com a sua esposa, vou mostrar a matemática que eles têm feito, como é que eles estão fazendo para viver só com o que ele recebe na bolsa de estudos dele, que ele veio fazer um doutorado. E é lógico, ele trabalha também, ele tem o income dele, mas ele consegue sobreviver, né? E vou dizer que eles são felizes, pelo menos é o que eles dizem. E tem um outro porém, a minha convidada tem uma necessidade especial na questão alimentar. Ela é uma celíaca. Então, aqui na Nova Zelândia, ela vai dizer como tem sido o desafio de ser celíaca e será que ela consegue encontrar os alimentos que ela precisa, na condição que ela precisa? Ah, e claro, o meu convidado, ele faz um doutorado naquele instrumento, não sei se você já ouviu falar, o Teremin, que ele é uma anteninha assim, aí você vai passando a mão e ele faz um barulho assim, uau, uau. Enfim, eu vou botar depois aqui uma imagem, se você estiver assistindo no YouTube, de como é que soa esse instrumento, se você ainda não conhece. Mas a gente não vai entrar muito em detalhes sobre isso, não. A gente vai falar mais sobre esse processo dele de fazer o doutorado aqui na Nova Zelândia, tá bom? Enfim, chega de enrolação, mas não esquece de se inscrever no meu canal caso você ainda não tenha se inscrito. Vamos lá, chama comigo com muito carinho os nossos convidados de hoje, querido Christian e Karen Kimeli. Bem-vindos ao Quero Brasil. Valeu, Obrigada. obrigado. Ei, que desânimo, né? O cansaço do bebezinho, é isso? A imigração é difícil, né? Imigração é difícil. Não, o bebezinho, ele exige como qualquer bebê, mas acho que o pessoal sonha muito com essa questão de imigração, que a vida ela é um conto de fadas, assim, né? A pessoa foi para Nova Zelândia, lá é um paraíso em outro lugar. Um lugar maravilhoso, né? Nova Zelândia é um lugar maravilhoso, mas imigrar em qualquer lugar, ela é difícil. Ninguém pensa nos perrengues que a gente passa, nem nas dificuldades, né? Só Uhum. olham as conquistas mesmo. É, o que a gente põe no Instagram, na mídia social, né? Que a gente põe lá, né? A gente passeia, vai para lá, vai para Raglan, vai para Glowworm Cave, vai para Hobbiton. Você vai colocar, né? Poxa, eu fui para Hobbiton lá, quase chorei de emoção, né? Sou fã de Senhor dos Anéis. Você vai gostar, vai colocar a foto lá de Hobbiton e tal, mas Uhum. a gente lá chorando e cansado, ninguém vê, né? Mas então, antes da gente chegar aqui na Nova Zelândia, os dois nascido, criado, formado em Ponta Grossa. Exatamente. Se conhecemos no ensino médio. Ponta Grossa, para quem não sabe, é perto assim de que capital? Porque não é uma cidade tão grande, certo? É, é no Paraná, perto de Curitiba. Ok, curitibanos. Que É beleza. quase, né? Perto de Curitiba. Quase. É, perto. Aqui assim, só umas 3 horas de carro, né? Ah, Uma hora e Uma. meia. é uma bem pertinho. Uhum. A Karen fez psicologia, né? Fiz. Fiz mestrado em ciências sociais. Meu Deus do céu. É um cérebro. E decidi ser dona de casa. É, não, mas calma, calma. Calma que tem muita coisa ainda. Quando você decidiu fazer psicologia, geralmente psicologia é um curso que uma pessoa faz, sei lá, como uma opção pós uma outra graduação, né? Quando a pessoa já tem, sei lá, um pensamento mais, não sei se eu diria desenvolvido, mas uma vida um pouco mais, né? Você tem um melhor entendimento da vida. Geralmente, uma pessoa não sai do, desculpa falar antiga, colegial e vai fazer psicologia, né? Não é uma coisa comum, ou é? Eu estou enganada. Ah, não, na minha turma tinha bastante gente mais velha. E, bom, eu tive contato com a psicanálise quando eu tinha 15 anos de idade, porque precisei ser atendida por uma psicóloga e ela
ela atuava com a linha da psicanálise, e daí eu achei bem bacana, e eu sempre gostei muito de criança. Então, quando eu estava no ensino médio, eu fiquei na dúvida, eu gostaria de fazer psicologia, pensei em pedagogia também, daí eu fiz o vestibular e passei nos dois. E daí eu escolhi psicologia. Aí, mais querendo focar na psicanálise com crianças. Eu atuei durante 2 anos, 1 ano de estágio e 1 ano de formada com crianças, mas daí eu acabei percebendo que não era muito que eu gostava, por ser difícil com os pais. Porque às vezes o problema é que os pais, eles vêm com queixas de mau comportamento ou de coisas relacionadas à criança. Só que às vezes o problema também está nos pais. E quando chegava nesse ponto, os pais, epa, não, eu não quero mudar, não é assim, e daí eles simplesmente tiravam a criança da terapia, e eu não conseguia fazer um trabalho continuado. Aí eu fiquei meio chateada, me desiludi. Desanimado. Aí eu já foquei mais em clínica com adultos, aí eu passei num concurso para o patronato penitenciário, que atende egressos do sistema prisional, e eu adorei trabalhar com regime aberto, regime semiaberto. Imagine ela 1,60 m de altura, os caras lá, os bandidão de 2 metros, de 2 metros, de 2 por 2. Ô, doutora, assina aqui a minha folha de hora de serviço comunitário. E baixava a cabeça para ela. Mas daí eu me encontrei nisso. Eu gostei muito de trabalhar nessa parte do sistema prisional. E foi bem esquisito, porque eu sempre achei que eu ia querer ficar só na clínica infantil. Aí eu vi que eu gosto do desenvolvimento infantil, mas eu acabei focando daí nessa parte com os meus filhos, né? O Christian sempre estudou música? Eu comecei com piano quando eu tinha 6 anos. Os primeiros anos eu gostei, depois comecei a não gostar mais. Daí aos 12 eu desisti. E aos 14 meu pai me ensinou uns acordes de violão e foi embora, assim, né? Depois na universidade eu voltei a estudar, eu fiz licenciatura em música. Na universidade eu descobri daí que eu tive péssimos professores de piano, mas assim, era os anos 90 no Brasil, sabe? E eu também acho que não era a criança mais Aplicada. aplicada ou facilitadora do processo também. E daí, depois de me formar em música, trabalhei um pouco em alguns projetos na área, cantei em coro profissional, trabalhei em estúdio e tal, mas daí eu acabei entrando em mestrado em ensino de ciência e tecnologia, porque daí eu peguei aquele instrumento exótico Theremin, dei para ensinar física e música. Isso foi na UTFPR, né, lá de Ponta Grossa. E daí que deu certo nas coisas. Daí ele que entrou para a área Eu que acadêmica. entrei para a área acadêmica. Eu que pensei que jamais entraria na área acadêmica, acabei entrando. E E foi daí. um bom professor na universidade. Ah, obrigado. É, enquanto estava no Brasil, eu dei aula na UEPG, lá em Ponta Grossa, Universidade Estadual de Ponta Grossa, como professor de teclado, depois de abandonar o piano quando criança, professor de teclado, né, teclado brasileiro, e práticas musicais em grupo. E também estava dando aula no Conservatório de Ponta Grossa como professor de guitarra brasileira, né? Só que daí o problema é que nós estávamos naquela situação do Brasil. Eu era professor universitário, professor do conservatório e não tinha segurança nenhuma, né? Não. Em 2 anos acaba teu contrato. O conservatório ele era da prefeitura, então enquanto o prefeito estava lá, você estava empregado. Enquanto eu trocasse prefeito, você podia simplesmente mandar embora. E a gente estava naquela situação, tá? Está legal agora e como é que estará daqui Ah, a um então, ano? mas você não era concursado, isso ele... Não, era um concurso que tinha que ficar renovando a cada 2 anos. É o que o estado do Paraná tem feito já faz mais de década já, né? 20 anos, eu acho. Tem professor, eles chamam no Paraná de professor colaborador, não sei se nos outros estados é o mesmo nome, mas essa coisa que eles abrem concurso, você
faz a prova, se você passa, você fica 2 anos dando aula, e depois de 2 anos você faz prova para o teu próprio trabalho de novo. Assim, o Estado não precisa pagar a progressão de carreira, não precisa, é uma coisa meio cruel, mas barateia para o Estado, né? Aliás, tinha colega do Cris que estava, acho que há 12 anos, né, fazendo É, essa prova cada 2 anos para estar no mesmo trabalho, né? doutor Um já, doutor professores excelentes, melhor que alguns. efetivos, Eu né? conheci colaboradores muito melhores que alguns efetivos, assim, né? E empacado, assim, tipo, era colaborador de carreira que a gente falava, né? O cara tinha uma carreira de contratos Provisórios, provisórios, temporários. temporários. Isso. Que triste isso. E Mas eu como é que era sei, essa sua prova? Era assim, tipo, toca aí? Não, não, você tinha prova escrita, prova de títulos e prova didática. Então, você escrevia um texto sobre um tema que eles iam sortear na hora para você, e tinha que ter fundamentação acadêmica, tinha que ter um monte de coisa, você tinha que ler, acho que uns. Você também fez isso para o mestrado, né? Pra você entrar. Você tinha que ler uns. Você tinha que tem que ler uns 8 livros diferentes estar e armado para as 8 temáticas, né? são várias temáticas, e daí na hora eles sorteiam uma, você tem que escrever, É, e tem que escrever bastante coisa, né? e, São e na hora, vários assim, te pontos. vira. Aham. E daí tinha que fazer prova de título, né? Ah, fez produção acadêmica, fez produção. No meu caso, produção artística também contava, né? E daí você dá uma aula. Então, e que também o tema é sorteado. Então, ó, daqui a 2 dias você vai dar uma aula nesse tema aqui para os professores do curso e também te vira. E daí, 2 anos depois, você fazia a mesma coisa. A gente dá risada, mas é de desespero, né? Que terrorismo. É. Não, e E eu lembro que tinha, às vezes, assim, para história e química, tinha, às vezes, 70 doutores para concorrendo uma vaga. para uma vaga temporária de 2 anos. Essa é a vida acadêmica no Brasil. Né? Hoje em dia, você tem chuva de doutor, assim. No Brasil tem bastante problema, né? Que tem muito doutor desempregado ou trabalhando em coisas que não tem nada a ver com. É, doutor de Uber, né? É, exatamente. Ô, tristeza. Mas se a gente pensar que tem muito doutor aqui também trabalhando em coisa nada a ver, né? Infelizmente, que não É, consegue emprego na área. Mas, enfim, mas ainda dá para sobreviver, né? É, é sim, diferente. É é um diferente. pouco diferente. Pois é. Mas é que, assim, você consegue sobreviver com um salário mínimo, mas você tem a pressão do visto, então que você. Enfim, é o terrorismo, né? De um lado ou de outro, você tem a É o pressão. terrorismo, porque você tem que. Ah, legal, você é qualificado, mas você tem que conseguir um emprego ou na tua área ou de uma área de grande demanda, né? Você é obrigado a conseguir um emprego específico, assim. Porque senão é tchau, a Nova Zelândia não te quer aqui. Mas enfim, a gente vai chegar Exatamente. ainda nisso. Assim, faz sentido, né? Você quer importar pessoas para o teu país que vão agregar no país, né? É um pouco cruel para o imigrante, a gente sabe, né? Você sabe muito melhor que a gente. É cruel, porque a gente chega aqui, a gente se esforça para fazer o máximo pelo país, né? Para ser bem querido pelo país e tal, mas eles. Ou você faz o nosso do jeito que a gente quer, ou arrivederci, né? Mas nisso tudo vocês ainda conseguiram fazer filho, né? Então, estamos no lucro, certo? No meu mestrado veio o Pietro, no mestrado do Cris veio o Noah, e agora no doutorado do Cris veio o Joshua. A gente só faz filho quando tá tendo alguma pós-graduação aí. Então, ou vai ser um pós-doutorado, ou vai ser o doutorado da Karen, né? Quem sabe o próximo. Pós, né? Continuando o plano A. Mas quando e por que que vocês decidiram mudar de país? E, assim, o que que foi o botãozinho que fez o clique? Ah, essa é uma boa pergunta, hein? Quando o Pietro nasceu, Foi, né? Ou foi. quando eu estava grávida do Acho que Pietro. quando ele nasceu, começamos a Quando ele pensar melhor. É, nasceu, a gente ficou pensando que lá no Brasil não era um bom lugar para a gente criar os nossos filhos. é. A gente ama o Brasil de paixão. Tem coisas maravilhosas no Brasil. Nossa música é maravilhosa, nossa comida é maravilhosa, nossa arte, a alegria do nosso povo, ela não tem comparação. Não tem comparação. Mas, nossa, eu lembro que a gente não morava numa cidade muito violenta, muito grande, né? Tinha lá 350 mil habitantes, Ponta Grossa. Então, para quem mora no estado de São Paulo, é um vilarejo quase. É, mas a gente ia às vezes para um lago
que não era uma região perigosa, né? Conhecidamente perigosa da cidade. Não era perigoso. E eu lembro que uma vez tinha a Karen, por causa que trabalhou no patronato, ela sabia ver traficante de longe. Ela, ó, aquele é um traficante. A gente viu o sequestrador de criança, assim, que tava de olho na gente, entendeu? Tipo, imagine. Pessoa assim, de olho, aquela coisa assim, tipo, a gente viu a movimentação dos caras lá. Cercando, um vindo para um lado, outro vindo pelo outro lado, esperando a gente passar o posto policial, com um carro seguindo ali na parte fora do estacionamento, né? Então, E a gente conseguiu dar um piau no cara, né? Um piau. a gente fingiu que foi para um lugar e daí a gente correu pro outro. E que daí, quando o cara viu que a gente já não tava lá, a gente tava do outro lado. Mas imagine, isso, e passeando com duas crianças, entendeu? A gente conseguiu porque eles estavam de bicicleta também, né? É, E eles obedeceram. Não perguntaram ainda. por quê, nem nada. A gente mandou voltar e correr e eles foram. Então, era uma situação. E daí, a gente ainda morava dentro de condomínio. Que foi assaltado Algum, 3 vezes.3 vezes. A gente morava no condomínio e tinha grade na janela dentro do condomínio. E a nossa situação era muito mais segura do que quem morava fora do condomínio, né? Então, a gente, cara, tá, a gente ama muita coisa do Brasil, mas não tá rolando pra gente aqui, né? Porque o nosso estilo de vida é muito passeio para fora. A gente gosta muito de ir em parque, Natureza. Andar a pé na natureza, cidade, sim, e lá não dava, né? A escola dos nossos filhos era o quê? 10 minutos a a pé pé. da nossa casa. A gente tinha que levar eles de carro. Imagina, podia andar a pé ali, todo dia dar uma voltinha a pé ali, levar eles na escola, voltar. Eles gostavam de fazer isso, que A a gente gente fez duas tentou vezes, acho. fazer, a gente fez 2 vezes, Não rolou mais. não É deu. cachorro de rua solto, é gente drogada, é assaltante aqui. Então, a gente, cara, não vai rolar. Vamos achar um lugar melhor para nossos filhos. Quando era só a gente, era só a gente, né? A gente banca, tal. Mas agora, quando eram as crianças, não. Estamos responsáveis por um outro ser humano, né? Daí a gente começou a procurar uns países, né? A gente pensou, vamos para o Canadá? O meu melhor amigo mora no Canadá. Daí a gente pensou, não, mas putz, 6 meses por ano debaixo de neve não é pra gente, não. A gente gosta de sair de casa. E vamos para a Austrália? Mas no Brasil eu fui parar no hospital por causa de escorpião já. Pensei, acho que a Austrália não, né? Não queriam mais bicho venenoso, assim. Também, na gravidez do Pietro, eu 38 semanas, Me levando para o hospital, passando mal meu por causa de um marido escorpião. picado pelo escorpião, Me picou na né? cama enquanto a gente dormia. Eu acordei no meio da noite, sentindo uma dor, assim, queimação, com coceira, com amortecimento, tudo ao mesmo tempo. E a Karen grávida. Se ele picasse a Karen, o Pietro tinha morrido. E daí ele pensou, Então, não, ainda bem que foi o ainda bicho. bem que fui eu. Mas eu pensei que eu ia ficar viúva, Oita, nós. porque Eu ele fiz o passou muito papelão. mal. Eu desmaiei no hospital. Eita! Mas acho que foi por causa do medo da Foi. gente. Então, me botou no negócio da vida, deu desmaiei. Daí a Karen assim, fiquei sozinho com o menino. Perdeu o Playboy. Perdeu o Playboy. Mas daí a gente pensou, e a Nova Zelândia? Né? Não tem nada lá que possa matar a gente mesmo, né? E daí a gente começou a pesquisar e daí a gente tinha um amigo meu foi fazer um pedaço do doutorado dele em geografia, né? Sim, 4 meses. É, Fez, na fez os Waikato, papers. Universidade de Waikato aqui. Daí ele postou no Facebook, e aí, o que você está fazendo aí em Nova Zelândia? Daí eu comecei a pesquisar, perguntar do país e tal. E daí ele começou a falar de Hamilton, da cidade de Hamilton. Começou a falar que era uma cidade mais pacata, mais sossegada. Daí, poxa, mas é Que tem bastante parquinho para as crianças, ele muito falou, parquinho para ele as mandou crianças. foto dos parquinhos. E daí a gente, nossa, mas é isso que a gente quer para nossa vida, né? Daí a gente escolheu a cidade, o país, e daí que fomos ver se tinha coisa pra gente fazer aqui. Daí que a gente pesquisou, peraí, tem uma universidade aqui, né? Não, tem um negócio de doutorado aqui, vamos aplicar aí, ver o que que dá. E deu certo. É, Não, primeiro a gente tentou ver emprego. emprego, Emprego isso, com isso. sponsor, daí a gente não achou nada, daí que a gente começou a pensar na parte de imigrar por via dos estudos. Exatamente. Porque por sponsor, eles não têm muito interesse de pegar professor que não esteja aqui. Eles querem ver você.
Não querem bancar todo um processo de migração para um cara que não sabe se vai dar certo, né? E aqui, estando aqui para dar aula aqui foi bem fácil para mim, Uhum. né? Mas foi porque a gente veio através de estudo. Hum. Como é que você fez esse processo para aplicar? Você, não sei, só mandou um e-mail para o professor e falou assim: Oi, eu quero. Você tem algum tema? Ou você já vem assim com: Não, olha, eu quero falar sobre isso, olha, eu já estou fazendo um mestrado nisso, sei lá. Você tem algum interesse? Como é que você fez? Foi quase isso. Eu mandei um e-mail para, acho que foi para o colegiado do Uhum. curso, falei assim, olha, eu tenho mestrado em tal área, queria estudar tal coisa, um caso Teremin, né, aquele instrumento maluco lá, no meu doutorado. Vocês têm interesse? E o professor me respondeu, eu tenho interesse sim. Daí eu comecei a conversar com ele e tal. Eles têm muito interesse aqui, quando você for aplicar, que você tenha tido contato prévio com alguém, né? Para não ser um desconhecido do outro lado do mundo. Quem que é você? Aí, eu, não, eu já conversei com tal professor, ele tem interesse em trabalhar comigo. É diferente, né? Porque o mestrado, o doutorado, ele é um jogo político. Jogo político no sentido assim, eles querem saber que você vai terminar, ou que você vai chegar até o final, que você vai entregar. Eles não querem alguém que vai abandonar no meio do caminho, né? Porque para a universidade é ruim, eles investem na pessoa, né? Eles podiam estar pegando um outro aluno que está produzindo alguma coisa, então eles têm que ter esse negócio, né? No mestrado também foi a mesma coisa, né? A gente conheceu os professores antes. E, tipo assim, parece que tem uma coisa meio feia falar assim, né? Mas não, o mestrado é a real. A academia é um jogo político. Sim, mas se você for muito mal na prova, você não passa, De né? qualquer. Mesmo você conhecendo os Exatamente. professores, Exatamente. Você né? tem que ter o jogo político e o conhecimento e a habilidade, né? Sim, sim. É um equilíbrio das coisas aí. Obrigado. Mas aqui na Waikato teve prova? Teve. Não foi exatamente uma prova, eles fazem análise de projeto. Também tem análise de projeto. Então, eles analisam o teu projeto, analisam a feasibility, né? A feasibility, ai, gente, socorro. O quão Fazibilidade. viável é, né? Viabilidade, isso, Viabilidade. obrigado. Eles analisam a viabilidade do projeto, eles analisam eles analisam teu histórico escolar também. Uhum. E Importante. dos últimos 2 anos. Isso é uma coisa muito importante. Para quem quer imigrar para cá, é importantíssimo que os teus últimos 2 anos de estudo, tuas notas sejam lá em cima. Tô lascada, então, se eu tentar. Minha graduação foi tudo empurrado, assim. Mas a minha graduação foi ruim. Minha graduação não foi ruim, mas as minhas notas não foram as melhores, não. Eu fui um universitário meia boca, sabe? E daí, só que no mestrado eu pensei, poxa, agora eu sou pai de uma criança, né? Eu tenho que fazer direito esse negócio. E minha média no mestrado foi bem alta. E daí o que contou para eu conseguir a bolsa e entrar aqui foi a média do mestrado. Muito bem. Então, às vezes, quem tem uma graduação que foi meia boca, que é a minha, faz uma pós e faz bem feito. E daí, quando eu Uhum. falo, dá o histórico da pós. Isso é uma dica de ouro que eu dou. Mas aí, se, por exemplo, será que conta também se for uma pós, que nem a minha, que foram duas especializações? Aí eu tenho notas boas. Sim, Foram um principalmente mestrado, mas Sim, foram porque eles, especializações. eles analisam os 2 últimos anos de de estudo. estudo. E daí, no caso, se você fosse entrar no mestrado, você apresentaria sua pós. Ó, minha pós, e você mostra, ela estudou bem nessa pós aqui, bem fazer mestrado com a gente. Ok. Então, gostei. A pós ainda rola. Nosso histórico é parecido. Ok. Então, na hora que você aplicou tudo isso do Brasil, né? Exato. E você recebeu a resposta. Foi aquela festa, eu acredito. Fronteira. Exatamente. É, A não, gente, então, aí eu ia falar, né? Aí que deu justo o Covid. Foi em que época que você recebeu a resposta? a gente aplicou em janeiro de 2020. A fronteira fechou em março, eu fui aprovado em abril. Ah, E a gente daí ficou em estado de espera. A gente ficou 3 anos esperando para poder entrar na Nova Zelândia. Porque daí meu professor falou assim: olha, a gente não sabe quando vai abrir fronteira, você pode garantir a sua vaga começando online. Então, tá bom, vamos lá, começando online. Eu comecei em fevereiro de 2021 e a gente chegou aqui em dezembro de 2022. Então, entre aplicar janeiro de 2020 e dezembro de 2022 foi um longo tempo. mas nisso você não estava recebendo a bolsa, certo? Não, Mas você não. estava pagando tuition, etc.
Não, não, eles me liberaram de pagar as taxas e tal por causa da bolsa, mas o estipêndio falou assim, não, a gente só vai pagar quando você chegar aqui. Tem que estar no nosso solo, porque o dinheiro vai ficar aqui. Mas aí então você lá começou a fazer tudo que você podia para juntar o dinheiro, né? Assim, ah, já que eu vou ter tempo, então agora é a hora. Só que daí, isso foi uma coisa bem puxada, assim. Sim, porque daí teve que fazer o doutorado. Tinha algumas aulas que você participava, né? Principalmente workshop É. de escrita acadêmica, workshop de Word para longos documentos, workshop de processamento de dados por aplicativo de análise qualitativa e tal, umas coisas assim. Mas daí eu estava dando aula na universidade, dando aula no conservatório e fazendo doutorado para dois para garantir o dinheiro no Brasil e um para garantir a imigração. Foi isso no meio da pandemia. Foi puxado. Então Foi tudo puxado porque online. tudo Tudo online. eu Por isso que eu sei que ele foi um bom professor. Porque ele dava aula lá na nossa casa e eu escutava. Aprendi muito. aprendeu, é verdade. Ela escutou todas as minhas aulas, coitada, não teve escolha. Não diria coitada, acho que é uma oportunidade, né? Se a gente, quando tem uma parceria, né, é alguém que a gente admira, não é mesmo, Karen? Acho que é um prazer a gente ouvir a pessoa falando. É assim. Ufa. Se não separou até aquele momento, não separa mais. Mas você chegou nesse meio tempo, não sei, em pensar em desistir dessa história? Ou até a Karen, de repente, vai assim, ai, Christian, acho que não vai rolar, deixa quieto, Nova Zelândia, que mané, Nova Zelândia, vamos para outro lugar. Para mim, foi um pouco difícil, porque no Brasil eu estava vivendo o meu auge profissional. Professor universitário, professor de conservatório, aquela coisa, mas daí sempre vi aquele negócio. Mas não é Permanente. permanente. É só temporário, só temporário. E não adianta você estar num auge temporário. Isso me ajudava a pensar aqui. Eu acho que o mais difícil foi a gente estando aqui, para mim, pelo menos. Uhum. O começo foi bem O começo difícil. foi bem difícil, porque daí a Santa Maia foi um fator positivo para a gente aqui, né? Para quem não sabe, a Maia acolheu a gente aqui quando chegamos em Hamilton, né? Nossa, pegou a gente pela mão, falou assim, a gente chegou em dezembro, né? Não tinha nada aberto, escola tudo fechada. A Maia pegou, passeou com a gente 2 meses, levou para tudo que eu tava. Vamos para praia, vamos. Vamos para Não, levou em Vamos para Mina? mercado. Vamos no mercado, vamos no mercado. Tá precisando de roupa? Meus meninos cresceram aqui. Nossa, o que a gente ganhou de roupa dos filhos da mãe? Aliás, tem uma sacola aqui já separada de novo. Né? Então a Maia foi a nossa madrinha aqui. Caramba. Né? Mas assim, porque daí, pô, a gente adulto é diferente de fazer amizade, né? Então a gente aquela coisa assim, você não vai chegar no vizinho e aí, vizinho, bora jogar um videogame. Não é aquela coisa, né? Vamos fazer uns bolos de terra aí, meu vizinho, né? Não é, né? A gente e aquela coisa, né? A gente tem os objetivos, né? É o doutorado, daí no caso tem a bolsa, mas a bolsa Não é suficiente. não é suficiente, é menos que um salário mínimo, né? Então, tipo assim, ajuda muito, né? Simplesmente o fato de não ter que pagar a universidade ajuda, mas aí tem que trabalhar. Então você está no doutorado, você está trabalhando e depende do trabalho, ele é um pouco solitário, né? Eu dou aula online também. Então, o doutorado é solitário, dar aula online é solitário. De você estar no outro lado do mundo. O país é maravilhoso, mas teus amigos tudo no Brasil. Daí você conversa com teus amigos tudo online. Então, no começo foi tipo assim, nossa, cara, eu cheguei, eu tinha que lembrar racionalmente que aqui é melhor que o Brasil, né? Porque senão a gente cai naquela falácia da nostalgia, né? Ai, o meu Brasil. Ai, aquela coisa que ficou. Mas ele, não, mas por que eu mudei para cá? Eu já esqueci a chave na porta de casa para fora. Acho que já Várias pelo vezes. menos umas 8 vezes. Deu, cadê minha chave? Deu, abro a porta. Ai, tá aqui. Esqueci carro aberto. Eu esqueci. A pior coisa de você esquecer o carro aberto aqui na Nova Zelândia é quando chove. Não é ladrão, é chuva. Eu tive, eu tive que deixar o carro de ré com o porta-mala aberto para pegar sol. Entendeu? Porque eu deixei ele aberto de noite e choveu no carro. Então, tipo assim, cara, se fosse no Brasil, não tava nem o carro, nem minhas coisas da casa, né? Então,
E é agora que a gente tem mais amizade com as pessoas, que a gente vai na casa das pessoas, que a gente é convidado, daí é diferente, né? Mas no começo foi puxado. Eu tinha que pensar É, racionalmente. Não, aqui eu estou por causa disso, 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 e nesses pontos aqui é melhor que o Brasil por causa de segurança e tal, né? Segurança e natureza, né? Natureza, Nosso acesso à principal. natureza. Porque aqui você tem acesso. Nossa, aqui cada bairro tem que pelo menos uns 3, 4 parquinhos decentes, assim, né? No Brasil, a gente tinha que ir na. Vamos passear com eles? Mas vamos no shopping. Tinha que ir no shopping. Tinha que pagar estacionamento e Shopping. pagar aqueles negócios de brinquedo e pagar o quê? R$ 100 a hora, porque era duas crianças. Imagina, cada passeiozinho era o quê? R$ 130 que tinha passo. Se quiser fazer uma coisa ali, tem quem sobreviva, né? E aqui vamos passear, a gente cruza a rua e vai no parquinho. E parquinho? Bom, com a Parquinho top, sim. manutenção em dia. Se quebra um brinquedo, na outra semana tá arrumado. E assim, tem que passar protetor solar. Não tem outra. Você vai ter que acostumar com protetor solar. É um mandamento da Nova Zelândia. ainda Mas mais vocês, né, seus branquelos? eu ganhei algumas pintas novas aqui já. Mas, ô Karen, e para você, que aqui não tem restaurante para celíaco, né? Terrível. Em Ponta Grossa tinha 3, daí Três. depois um fechou, depois outro fechou, ficou só com um, mas a gente tinha facilidade de pegar comida fora quando a gente precisava viajar ou passear, ou quando estava muito correndo. Daí em Curitiba era o céu. Curitiba era assim um paraíso. Tinha 11, né? Curitiba para celíaco, Curitiba é maravilhosa. Curitiba só perto de São Paulo. É, a melhor coxinha, uma das melhores coxinhas É, do do Brasil, eu vi, era de Brasil, Curitiba. sem glúten, maravilhosa Acho coxinha. que ela ganhou como melhor coxinha de Curitiba, né? Sim, É, no Bom Gourmet, no é. Paraná. Uhum. E daí a gente chegou aqui, eu já tinha pesquisado lá do Brasil e eu já tinha visto que aqui não tinha muita coisa. Mas na pesquisa também eu tinha visto vários restaurantes que ofereciam um cardápio. Então eu pensei, eu vou tentar. Mas eu nunca cheguei a comprar nada porque sempre a gente conversa com os atendentes e do jeito que eles falam da cozinha ser compartilhada e os pegadores das mesmas coisas, né? Ou na sorveteria, por exemplo, eles usam a mesma concha para pegar os sorvetes com e sem glúten. Então, mistura, não tem como, mesmo eles dando uma casquinha sem glúten, não tem como por causa da contaminação cruzada. Então, aqui eu achei muito difícil mesmo essa parte de comer fora. Aqui eles têm a cultura. Isso é uma coisa que não é legal da Nova Zelândia. Eles têm a cultura do gluten friendly. Não é gluten free, é gluten friendly. Tipo, é amigável para aquele que não pode glúten. Mas é mais amigável para o glúten do que para a pessoa, sabe? Então, é aquela coisa tipo assim, se você, né? Eles não entendem muito bem sobre contaminação cruzada e eles entendem a doença celíaca erroneamente, porque eles pensam que é uma intolerância alimentar, Explica o que é igual contaminação cruzada. Para quem está a, ouvindo, explica o que é contaminação cruzada para quem está ouvindo. contaminação cruzada. Se você manipula algo com glúten e na mesma cozinha você vai manipular algo daí sem glúten, ele está potencialmente com risco de ter, né, Porque a doença celíaca glúten. ela é muito sensível. Não é uma coisa, não é que nem intolerância à Ela é lactose. qualitativa, não quantitativa. Então, um farelinho já faz estrago. É questão de partes por milhão, assim. É, Eu lembro lactose. Tipo, com a lactose, quem é intolerante toma um pouquinho, às vezes pode até não passar tão mal. Doença celíaca, engoliu ali uma grama, já tá passando mal. É diferente. contaminação cruzada. Então, se você assa uma pizza no teu forno, uma pizza com glúten, daí depois eu vou assar uma sem glúten, sem fazer uma tripla lavagem no forno, sem proteger, isso é contaminação cruzada, porque pode cair uma gotícula Que do tava no vapor ali ar. do ar, É. a pessoa pode passar mal, sim, porque a doença celíaca, ela é uma doença autoimune.
E as pessoas muitas vezes acham que ela é só uma intolerância alimentar. E não tem a ver com intolerância. Não é igual da lactose, né? Que só falta uma enzima digestiva. A doença celíaca, ela é uma doença autoimune que afeta todos os órgãos, não só o sistema digestivo, né? Então, tem gente que tem problema de fertilidade, por exemplo, ou problema nos ossos, ou Queda de problema cabelo. de queda de cabelo, manchas e muitas aftas, né, no dente, na boca, na Tireoide. gengiva, problemas de tireoide, aquela tireoide de Hashimoto, é muito comum em quem tem doença celíaca descontrolada. Você só controla com a alimentação, não existe medicamento, não existe nada, né, nem enzima digestiva que possa te ajudar. O tratamento é simplesmente você ficar longe. No seu Então, caso, a doença é genética. Não no seu caso, a doença é genética. sim, a doença é genética porque você consegue detectar por alguns genes, né? Existem 3 genes da doença celíaca. Você pode ver no exame de sangue se você tem propensão a desenvolver ou não. Nos nossos 2 filhos mais velhos, a gente fez o teste genético e nenhum dos dois tem o gene. Mas eu não fiz em mim, então eu não sei qual gene que eu tenho. Eu não precisa ter os 3, né? E a gente descobriu recentemente que o nosso do meio, ele é intolerante a nuts, né? Eita. Amendoim, avelã, essas coisas assim. Nozes. Na verdade foi, como a gente tem uma certa experiência em lidar com intolerância, a gente conseguiu, ele começou a passar mal, a gente já conseguiu fazer outra É que primeiro a gente tracing. pensou que podia ser da lactose, porque eu também tenho intolerância à lactose. Ei, loteria. Daí, aí a gente pensou que era da lactose, a gente tentou tirar, a gente viu que não era, e ele continuava apresentando dor de barriga, e daí a gente Pensou que era apendicite um pensou, dia. a gente até levou no hospital, foi uma confusão. Mas aí a gente descobriu primeiro do amendoim, né? É, E daí a gente cortou coisas com amendoim e ele melhorou. Só que daí, em alguns momentos, quando ele comia algo com nozes ou avelã, ele também passava mal, só que a gente demorou um pouquinho para. consegui Pegar os saber. pontos, né? Não super demorou, né? Mas a gente foi eliminando as coisas. E agora que a gente recentemente descobriu. Uma vez ele comeu um Toblerone, Toblerone tem 1,6% de nozes e passou muito mal. Descobrimos daqui que era, mas Daí a gente descobriu. descobriu. Achei que o Toblerone tivesse mais do que 1%. Depende do Toblerone. Tem uns Toblerones diferentes aí. Entendi. Nossa, e você falou agora, né, que levou o pequeno para o hospital, sendo que o vício de vocês não dá direito à saúde pública, certo? Deveria dar, mas não dá. Exato. Porque o que Gente, acontece? Nos foi prometido pelo governo que enquanto eu fizesse doutorado, ela teria lá o visto de trabalho, os meninos teriam visto de estudante e tal, e nós teríamos acesso à educação pública e à saúde durante o período do doutorado. Porém, como eu comecei o doutorado no Brasil, eu cheguei aqui, eu só tinha mais 1 ano e meio de doutorado, e não dá 2 anos. E o mínimo para ter direito é 2 anos. Né? E daí chegamos aqui, não tinha acesso à saúde pública. Outra dica de ouro: seguro saúde. Só que nem tudo é coberto pelo seguro saúde ainda, né? Esse foi o mais complicado pra gente. Porque quando a gente chegou aqui, a Karen estava Grávida. do nosso terceiro. Esse foi meu complicadinho. Deus. E daí a gente tava lá, beleza. O primeiro parto nosso no Brasil foi Desastroso. bem complicado, né? Cheio de violência obstétrica, coisa ainda mais né, a gente, quem quiser saber pesquisa violência obstétrica Brasil vai descobrir muita coisa triste que acontece no país. E nosso segundo foi melhor. A gente morava lá em Ponta Grossa, 1 hora e meia de Curitiba. A gente achou um médico mais humanizado em Curitiba. A Karen começou a contração dela lá no negócio. Botei ela no banco de trás, junto com o Pietro, entramos no carro, 150 quilômetros por hora, chegamos em Curitiba e tivemos o filho lá, foi uma aventura. E daí a Karen pensou, não, no terceiro eu quero parto em casa, eu quero home birth.
Não, Beleza. mas por quê? Porque a gente estava aqui sozinho, sem muita rede de apoio. E também sem muita gente para dar pitaco, né? Que ajuda bastante. Ah, também. E Sim. daí, nossa, foi difícil achar midwife, né? Foi, a gente começou a pesquisar no Brasil. No Brasil, gente, começou a precisar de midwife porque é uma coisa concorrida aqui. E daí a gente conseguiu a midwife por causa de indicação de uma brasileira, né? Sim, Uma midwife brasileira que mora em Raglan indicou uma midwife para Karen. Foi isso, né? sim. É, maravilhosa midwife, sou fã dela. A Catarina esposa Gurra. do Rodrigo Rio, que inclusive a gente já entrevistou, né? Se alguém quiser, eu vou deixar o link aqui do Rodrigo. É, Larissa. Larissa. Obrigado, Larissa. Valeu. Descobrimos daí que não estávamos cobertos. Tivemos que pagar o parto todos inteiro. Pagamos todas as consultas com a midwife E o parto. e E o a segunda parto midwife do parto que veio. também. Que Sim. sabia falar português. Porque Porque ela, passou um ano lá no no Brasil, Brasil, né? quando era adolescente. E o nome da Nossa, midwife era Karen. nossa, Karen com Karen. É muita Karen. E daí foi. A gente juntou o cálculo no final. Foram US$ 8.000 que a gente teve que pagar pro parto em casa, porque a gente não tinha acesso. Detalhe: se a gente tivesse que ir pro hospital por causa de uma emergência, em cima dos 8 era mais 18. Então, aquela coisa assim, a Karen, tipo, eu tenho que fazer esse bebê nascer aqui em casa. É, ó. Então, se fosse no hospital, eram US$ 26.000 neozelandeses que a gente teria que pagar para fazer nascer a criança aqui em Aotearoa. Daí a gente ia falir. Não, é. Não, aí a família, óbvio, ia eventualmente ajudar, né? Porque até então eles não sabiam, né? Não. É surpresa! É que assim, eles são muito queridos para os netos, mas eles são muito afobados pro parto. Né, o primeiro parto, assim, eles souberam que a gente estava no trabalho de parto. Eu era muito crianção, assim, avisei que a gente estava no trabalho de parto. Eles começaram a mandar mensagem aí, nasceu, não nasceu. E a gente, não, Não vamos. sei o que Que demora. demora, mas Por que quê? O que que coisa. tá acontecendo? Por que que tá demorando E tanto? E daí, Te daí, deixa toda mais hora. nervosa, né? E fica. a gente vendo as mensagens ali, eu lá com contração no Não, hospital, porque eu cheguei no hospital, eu já tava com 10 de dilatação. Era só ter paciência e esperar ali um tempo que ele ia nascer. a médica que não foi paciente. Mas era véspera de feriado, já estava de madrugada, né? Então, com todo mundo lá mandando mensagem, eu querendo tomar água, a médica não deixando. Foi. Absurdo. Então, aí foi juntando muito estresse. Deu segundo, a gente contou. Eles sabem que que ela estava grávida, mas a gente contou um dia depois que nasceu. No outro dia, a gente, e aí, pessoal, nasceu. E aí, onde é que vocês Foi estão? tranquilo. Estamos aqui em Curitiba. Estava lá em Ponta Grossa. E daí o terceiro, peraí, queremos mais espaço. Não contamos para ninguém. Eu não contei pro meu irmão, eu não contei pro meu melhor amigo, não contei para meus pais. Nasceu o menino. Fomos para Wellington dirigindo. Nossa, estava nevando no Parque Nacional. Foi a coisa mais legal do mundo. Que a gente saiu daqui de Hamilton, passando pela neve, e no mesmo dia a gente estava na praia. E lá em Wellington. Nova Zelândia tem essas coisas mágicas aí, né? Registramos o menino, o Joshua, lá na embaixada, né? Daí a gente estava no Brasil, né? Que embaixada contra com o Brasil. Já foi neve, praia e Brasil no mesmo dia. E daí registramos, demos as primeiras vacinas, beleza. Tá tudo seguro? Ligamos lá para os nossos pais. Vídeo. E, ó, a gente tem uma notícia para vocês. Né? Ele tinha ultrassom colado na parede. E aí mostrou, ó, mostrou um ultrassom. Vocês estão grávidos? Daí a gente, não, já nasceu. Daí a gente mostrou o bebê. Daí, vocês adotaram esse aí? Não, Nope. nasceu já um mês atrás. E como assim? Já nasceu? Foi bem divertido. Para vocês, né? Agora para sua família. E meu irmão tá lá no Japão, contei primeiro pro meu irmão. Meu amigo tá lá no Canadá, daí contei para ele também. Nossos pais no Brasil, Amigos do Brasil amigos do também. Brasil também. Foi E aí divertido. depois finalmente conheceram pessoalmente quando vieram agora no final do ano, né? Ficaram aqui 45 dias com a gente, só falando português, 45 dias, até enferrujou o inglês da gente. Eita.
Eu dava para escutar o sotaque sul-americano, assim, quando eu falava inglês. Mas você não Mas estava dando aula nesse meio tempo. Não, não, e a gente, como a gente quer manter o português para os nossos filhos, foi bom, né? foi. Mas mesmo a gente amando muito nossos pais, eu acho que ao final dos 45 dias você já estava assim, nossa, ainda bem que acabou, né? Olha, eu achei que o pior foi a primeira semana. Foi. A gente se estressou bastante na primeira semana, Por achei. causa da adaptação e de cheio de mala, e a nossa casa não é muito grande, É, então tava muito truncado, né? Vamos dizer, muito truncado, difícil, entupido. entupido. Parecia uma casa muito, muito cheia. É. E depois que a gente se adaptou, e daí o que acontece? Os meus sogros ficavam bastante com os meninos, né, e tal. Daí a gente já tinha aquela coisa, você lava a louça, você tira o lixo, você limpa o chão, você cuida, tá com mais aquela rotina funcional. Quando eles foram embora, eu senti falta. Eu tava sentindo falta dos meus sogros mais do que a Karen. Eita! Uma coisa que eu acho fantástica também é que a Karen consegue, né, já que ela tem esse foco total, né, na maternidade, louvável, porque assim, nem todo mundo consegue. E graças também eu entendo o fato do Christian dar total apoio, né? Porque também, de novo, famílias e famílias, né? Muitas vezes a gente, por mais que você faça as contas, os cálculos ali, mas não dá, não tem hora que o dinheiro não chega, né? Assim, mas acho fantástico que a Karen consegue, inclusive, manter a amamentação, tudo mais, né? Porque eu acho que nisso tudo, como a gente estava falando agora há pouco, né? Se você não consegue ter um descanso de cozinhar, porque queira ou não queira, você tem que cozinhar para sua família, né? É uma tarefa cansativa, né? Por mais que algumas pessoas falem assim, é mó fácil. Vai fazer todas as suas refeições, absolutamente todas, todos os dias. Você não pode ter um breakzinho ali, né? Por um mês, por um ano, por. Não é fácil. Sim, no Brasil a gente tinha uma geladeira bem grande, então eu conseguia congelar bastante coisa. Então, quando eu fazia, por exemplo, um escondidinho ou uma lasanha, eu fazia em dobro. Daí eu fazia uma refeição e congelava outra, É, para daí facilitar em alguma próxima. E aqui a gente não tem. é uma promessa pra gente de, né, objetivo, uma geladeira maior. É, gelador pelo menos, É, porque aqui é mais complicado essa questão das refeições justamente por causa disso. Porque a gente não tem um espaço tão grande para guardar coisas e também porque eu não tenho como pegar comida fora. Então, ou eu faço ou eu faço. Não tem outra escolha. vamos pegar uma pizza hoje? Não, não tem como, você tem que fazer pizza. Né? Então, realmente, é puxado. Eu acho que o meu pós-parto, que eu mais foi tranquilo, acho que foi do nosso filho do meio, né? Do Noah, porque daí Tua mãe levava minha mãe sopa, levava né? sopa para mim, então pelo menos a parte das refeições eu tava isenta por um tempo. Ah, E aqui não, desde o começo era a gente. era a gente que E eu não precisou pude parar o fazer. doutorado, porque se eu parasse o doutorado, eu podia suspender por 3 meses. Mas daí não ia ter o valor da bolsa. Parava de receber a bolsa, né? Isso, inclusive, é uma certa crítica que eu faço ao meio acadêmico daqui da Nova Zelândia, porque, por exemplo, a Karen no Brasil, ela recebia a bolsa do mestrado e ela recebeu licença maternidade de 4 meses, né? 4 meses, e ela recebeu a bolsa 4 meses a mais por causa disso. Aqui, Quando o Pietro nasceu, né? teve filho porque quis. Você pode continuar trabalhando no doutorado ou pode suspender e não ganhar a bolsa. Daí, tipo, não posso deixar de ganhar a bolsa, né? O aluguel tá batendo a porta aí todo mês e o aluguel na Nova Zelândia não é barato. É uma das grandes crises da nossa querida Toyota aqui, né? Não é o aluguel. Daí não pude parar de estudar, não pude parar de trabalhar, né? Uhum. Foi puxado para você, né? Foi. Foi Ah, para você também. mas a midwife teve que puxar a orelha dela, assim, tipo, trabalhe menos, descanse que você tá no pós-parto. E a Karen, ela é um pouquinho teimosa. Ela, tipo, não, tem que cuidar das crianças. É uma coisa boa, na verdade, dela, né? Eu tô elogiando ela. Mas, assim, a gente tem nosso sacrifício, sim, né? A gente tem um carro só. Não tem como a gente ter dois, né?
Porque daí você vai lá, tem que pagar o Wolf. A gente daí tem lá o pneu para trocar, tem, né, tem a luz de traseira que queimou, vou ter que trocar a luz. A gente, daí tem o seguro quinzenal para Quinzenal. pagar. Então, aquela coisa, a gente não consegue bancar dois carros. Tem que se virar. Às vezes eu vou dar aula de bicicleta. Tá chovendo, é Nova Zelândia. É raincoat na mochila e vai. Rain pants e vai de bicicleta na chuva. E o pessoal tá acostumado aqui nisso, né? É uma coisa diferente. No Brasil, lembra, o pessoal parecia que era de Não, açúcar, né? não, derretia, não pode tomar Pegou uma chuva. garoazinha assim, ai, é chuva, vou morrer. Aqui o pessoal, é chuva, gumboot, raincoat e vai embora, né? Mas, assim, uma coisa que, tipo, é meio, acho que muito fora da curva é que a gente também tem a nossa organização financeira conjunta e aberta. É uma coisa, às vezes, até meio difícil, assim, em alguns, não pra gente, mas em alguns aspectos, não é o que o pessoal normalmente está acostumado, né? Então a gente anota todos os gastos. A gente tem um aplicativozinho que é compartilhado nos dois celulares. Gastou, bota no aplicativo pra gente, porque não pode bobear US$ 100 aqui, US$ 200 Não. ali, de repente já está faltando para alguma coisa, né? Então a gente tem que ter E, uma coordenação bem forte assim no financeiro. e a gente tem essa parceria de que ele trabalha fora, eu trabalho dentro, mas os dois recebem. É o É, dinheiro dos dois, o né? dinheiro que eu trago de fora é dos dois, porque ela trabalha dentro, né? Então, tipo assim, os dois estão trabalhando para aquele dinheiro entrar. Porque muita gente vê a dona de casa como uma pessoa preguiçosa, que ai, fica o dia todo de perna pro alto, deitadão no sofá, Tá assistindo vendo, novela, tomando chá, com vendo biscoito. Netflix, alguma coisa assim. E, Eu, Deus, pode continuar. e não, né? E Vamos rotina esperar o bebezinho acalmar um pouquinho, porque senão, tadinho. E eu sei que você também vai ficar focada ali, pensando. também, sim. E, ô, Karen, primeiro para você a pergunta. Essa maternidade que é desafiadora, não é para qualquer um, mas quais são seus planos e projetos? Bom, se precisar trabalhar, eu estou aberta, claro, mas o plano ainda é que eu continue sendo mãe em tempo integral até o nosso caçula terminar o ensino médio, digamos assim, porque a gente tem muito assim cuidado com a criança pequena e às vezes a gente esquece que o adolescente também precisa. É, Então, na adolescência também tem os seus perigos, também tem. e também precisa de um colo, de uma faga de vez em quando. É um apoio diferente, claro. É um guia que você faz bem diferente, porque na adolescência o principal para o adolescente são os amigos. Mas a gente, pelas nossas experiências também, não só por eu ter estudado sobre isso, mas pelas nossas experiências, a gente concordou já desde que eu estava grávida do nosso primogênito que eu ia cuidar até até quase saindo de casa, assim. Então, eu acho muito legal planejar passeios. Ah, Então, eu penso, assim, eu sonho num futuro mais distante em trabalhar na área de turismo, talvez um turismo para o pessoal celíaco, pensando em coisas seguras, né? Tem algumas pessoas que trabalham com cruzeiro celíaco. Eu penso talvez em implementar alguma coisa assim na área de turismo, junto com, casando com a parte da doença celíaca ou intolerâncias alimentares no geral também. Mas bem para o futuro, né? Por hora seria aqui ainda meu homemaker. Que já é bastante coisa. Meu Deus, são três, não é um só. foi legal que, enquanto a Karen estava no mestrado, teve momentos que eu fiquei de pai tempo integral.
E daí ela também fez o mestrado, então a gente sabe o que é estar na pele do outro. Isso é uma coisa que ajuda bastante no nosso casamento. Porque as pessoas, elas não têm ideia de quão desgastante é ser mãe. As mães sabem o que eu estou dizendo, porque eu não tive que amamentar, eu não tive que parir. E já achei difícil ter que cuidar da criança em tempo integral. É puxado, as pessoas não têm ideia como quão difícil é. Porque você tem que ser continente para esse ser em desenvolvimento. Você tem que ancorar todas as angústias que ele tem. Não é simplesmente alimentar, dar banho e colocar ele para ver alguma coisa, para ficar quietinho, para você poder fazer comida ou alguma limpeza. Não, é muito mais que isso. Você precisa ajudar no desenvolvimento mesmo, né? E assim como ela, o fato dela ter feito o mestrado, ela entende o quão exaustante para o corpo é um trabalho acadêmico. Porque você tem, às vezes, que entender conceitos que, se fosse entender de uma maneira natural, né, no teu próprio pacing, você ia ler um livro, ia aplicar aquele conhecimento, ia pensar sobre ele. 4 meses depois, ia ler outro livro. E, às vezes, aquele conceito, entre vários autores que você demoraria um ano para absorver naturalmente, você tem que entender uma semana. E tem que escrever em nível de doutor, entendeu? Então, Em isso dá inglês. em inglês. E daí, isso dá um desgaste mental tão grande que você tem um reflexo no próprio corpo. O teu corpo fica exausto. Oi, coisinha gostosa. Então, se ela não tivesse feito o mestrado dela, ela não teria ideia de quão desgastado eu estou e por quê, né? Você está só estudando. Você está só estudando aí, você está com a vida fácil. Ou eu poderia falar, você está só de mãe, está com a vida fácil, mas a gente sabe a dificuldade do outro. Isso foi uma grande vantagem, assim, pra gente, né? Ter feito o que o outro faz, assim. Foi difícil, mas Foi difícil, mas foi bom. foi bom. Eu, tá querendo falar aí? Dá oi? Fala oi. Joshua. Oi, Uh, Joshua. Karen, para você, de uma forma geral, você recomenda a Nova Zelândia sendo uma mãe ou não? Sim, com certeza. Por causa dos parquinhos e do próprio sistema de educação, assim, a gente é bem satisfeito com a educação aqui por ser algo mais respeitoso, por não pegar uma criança de 3, 4 anos e mandar sentar e escrever. mandar escrever, treinar caligrafia, né? Aqui não, aqui eles permitem que a criança possa explorar e brincar bastante. Pelo menos nessa primeira infância ou primeira e segunda infância, o essencial é o brincar, né? Então, aqui eles permitem isso. Então, sim, recomendo. Hum. E aí, o Christian, você sendo um educador, e aí pegando o gancho do que a Karen começou a falar, você vê muita diferença de alunos ou formas de ensino daqui, mesmo no seu doutorado, quanto o que você ensina para os seus alunos? Eu vejo, nossa, um penhasco de diferença, né? Tanto da visão dos professores para os alunos e dos alunos para os professores, né? Então, o Brasil, infelizmente, ainda tem muito essa cultura do gritar, né? Gritar, professor gritando com aluno, aluno gritando na sala. O sul-americano, ele fala muito alto, né? Então, nossos ambientes escolares são bem estressantes, assim. E aqui é um ambiente escolar bem mais sossegado. Você entra numa... Eu me voluntario na escola dos meninos, lá na orquestra que eles têm. Então, eu já andei na escola em período de aula e parece que não está tendo aula. Você não escuta as professoras falando alto, as criançadas fazendo bagunça, assim, você tem que parar e prestar atenção. Ah, não, tá tendo aula, tá tendo gente, mas se você não presta atenção, parece que não tem ninguém na escola. Né? E não é uma coisa opressiva, assim, né? Aquela coisa assim, você tem que calar a boca. Não, é porque, tipo, eles constroem. Ai, coisa gostosa. É porque eles constroem um ambiente em que gritar não é necessário. Nossa, eu sou apaixonado pelo sistema, desse sistema assim, né? E eles são muito responsáveis. As crianças arrumam a sala no final da aula. As crianças não sujam, porque se sujar, quem está limpando sou eu, né? No final da aula, eles têm cada dia eles têm um ajudante que limpa, tira o lixo, chama outro coleguinha para ajudar, para tirar o lixo
ser maravilhoso, Já trabalha a autonomia. trabalho autonomia, né? E daí como não é aquela coisa desde os 3 anos sentado e fritando na caligrafia ali, o aluno ele chega ali no ensino médio muito mais interessado. O conhecimento tem utilidade, né? Não é aquela coisa, para que serve isso aí? Para que eu vou usar esse negócio? Porque eu vou decorar um monte de coisa. O conhecimento ele é aplicado no que você vai usar. Então ele não tem aquela coisa tipo, tô decorando para passar no vestibular. E eu acho que a ponte entre o ensino médio e a universidade que é muito mais clara, que você vai pegando as suas facilidades, seus pontos fortes, e você vai migrando mais de maneira muito mais natural para a universidade. Ou para um trading, né? Você vai fazer um trade, vai fazer vai trabalhar no mercado de trabalho de uma profissão mais tipo mecânico, né? Ou eletricista. É aquela coisa muito mais assim, não, porque na escola eu já fazia bem isso, e eles têm todos esses projetos, né? Na escola, então, sistema educacional daqui, eu sou apaixonado por ele, né? Então, no Brasil, eu me via como um professor universitário apenas. Eu dei aula, sim, no sistema tradicional brasileiro, e foi traumatizante para mim. Eu digo isso sem medo. Eu lembro que a Karen lembra de certeza que tinha vezes que eu chegava em casa, um adulto, 30 anos de idade, tinha que chorar no colo da esposa de tão estressante que era e não podia largar o trabalho, né? Porque era o que sustentava a casa. E lá no Brasil eu só me via como professor universitário ou professor de conservatório. Já aqui eu consigo me ver como professor de escola. Até porque o sistema por exemplo, vai dar aula no ensino médio de música, são aqueles alunos que têm muito interesse em música. Ninguém está sendo forçado a estudar música, né? Eu vejo os alunos muito menos forçados, assim. Claro, tem seus problemas? Tem, né? Tem os seus alunos desafeiçoados? Vai ter, sim. Mas é uma escala e uma intensidade muito diferente. Então, como educador, eu super recomendo o país também. Bom, a gente conversou de vários pontos, tanto positivos como negativos. Então, na balança, no geral, você diria que é experiência positiva. Sim. Vai ter que passar protetor solar, mas sim, o país é uma regra da Nova Zelândia. Passarás protetor solar, mas na balança, Nova Zelândia foi extremamente positivo pra gente, né? E aí, esqueci de perguntar, os meninos adaptaram bem, né, na escola, desde o começo. Sim. É que inglês para criança é super rápido, né? Quem apanha com inglês somos nós dois. É, né, Tchau, tchau. E para bebês, aqui também tem muita coisa. A gente descobriu o Mailing Music, que é tipo aula de musicalização Para as crianças nas e para as bibliotecas, criancinhas brincarem. Não, esses são nas nas igrejas. igrejas, é. Que daí você paga um valor, né, 3, 4 dólares por encontro, e daí tem a socialização dos bebês e aula de música para eles. Aí nas bibliotecas também, todas as bibliotecas públicas oferecem aula de musicalização e depois historinha e brincadeiras. Nossas bibliotecas aqui são um show. Biblioteca Pública da Nova Zelândia é um show. Eles têm um monte de atividade para fazer. Tem livros maravilhosos. Você vê criança assim, 12 anos, 13 anos, que aqui eles chamam de criança, né? A gente chama de pré-adolescente, mas aqui eles vêm como criança. Até porque eles não têm essa sexualização precoce aqui na Nova Zelândia, né? Ele lendo o livro com os amigos na biblioteca, entendeu? E são livros bons que tem aqui. Você vê desde mangá até livro tipo top do momento, E são livros bem cuidados. livros bem cuidados. Não é livro todo rasgado, remendado. Para quem tem criança e sabe procurar atividade para fazer, Tem muita coisa. falta tempo para fazer tudo que tem para fazer aqui. Isso que em Hamilton o pessoal fala que Hamilton é mais parado, né? Mas acho que para nós Para nós é o equilíbrio o bom. ideal para gente, assim, mais pacato. Meus queridos, eu sempre desejo tudo de bom, etc., para os meus convidados e de forma muito sincera, mas vocês sabem que vocês estão literalmente muito próximos do meu coração e eu desejo sempre que vocês tenham sucesso, que consigam resolver logo a questão do visto, né? Porque, queira ou não queira,
é uma coisa que fica ali, né? Ah, é um Aí fantasma, É um né? fantasma. É um fantasma. uhum. Vocês acham que vocês vão conseguir já com a conclusão do doutorado, aí já tem os pontos suficientes e aí consegue aplicar, ou você tem que ter o trabalho na sua área? Precisa ter um trabalho É, na. assim, facilitou muito. Porque, tipo, tendo doutorado e um trabalho na área, você já aplica para a categoria lá, né, de Skill Migrant e tal. Mas, sim, na área de educação, eles têm um certo shortage em alguns aspectos aqui, que é mais fácil de você. Sempre tem procura, né? Despesa, pô, um professor de música com doutorado, né? O doutorado facilita muito, né? Por exemplo, pô, Facilita, mas não é só não é isso. só isso, né? Então, mas você na hora de conseguir um trabalho e tal. Então, o maior fantasma é terminar mesmo o estudo, mas ficar na situação, tá, eu tive que aplicar para mais um ano, né, do doutorado, porque 3 anos é muito pouco, né? Você sabe como é que funciona isso, não é fácil. Mas eu achei que essa nova regra foi, de certo modo, generosa, assim, para quem tá querendo vir através do estudo, sabe? E a Karen ainda está naquela forma antiga de que não precisa trabalhar, por exemplo, se ela um dia quiser, com aquele valor, né, do accredited. Pode ser Não, trabalhar qualquer coisa, né? Sim, qualquer tempo por semana, qualquer. É um visto aberto de trabalho, né? sim. É. De- Então tá, Christian e Karen, muitíssimo obrigada, e Joshua também, viu, pela sua participação especial aí. O papai tá com essas coisas de metal aí porque vai dar uma palhinha de Teremim? Não, foi tendinite que eu tive por causa de escrever demais no doutorado. Daí eu tive que comprar um teclado ergonômico, um mouse ergonômico, e ainda se fosse por causa de tocar muito, né? Mas não, foi por causa de escrever muito. Daí, assim, tá tudo bem, só tô usando isso aqui para descansar o dedo, né? Porque daí a gente não quer que piore, né? Então, tô isso aqui de castigo, né? Parece que eu tô de fantasia de, sei lá o quê. Mas então, gente, vocês viram que casal querido? Mas não é fácil não, viu? Eles são super guerreiros, né? 3 filhos, todos esses desafios, ainda começar após, ainda no Brasil, vindo para cá, né? A questão financeira, tudo mais que não tá fácil. Mas e você? Também está passando por alguma situação que de repente pode ser inspiradora para outra pessoa? Pode dar dicas para alguém? Ou de repente você só quer abrir seu coraçãozinho e dizer como é que tem sido para você a sua situação? Você está morando em algum outro país? Entre em contato comigo, Que Hora Brasil, Brasil com Z, Facebook, Instagram, TikTok, aqui no YouTube, que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e os amigos da comunidade brasileira, aonde quer que esteja no mundo. Opa, mas já que você ainda está aqui assistindo até o finzinho do vídeo, eu vou deixar aqui algumas sugestões de outras entrevistas que de repente podem ser interessantes para você. Me conta aqui depois se você curtiu, tá bom? Um grande abraço, que a carra e caqueteano! Que nem outro dia tá fazendo gravação com, eu não sei se é iPhone, aí aparece, cada vez que faz assim, alguma coisa do sentido, aparece um curtir, assim. Ah, não, é que a gente tá pelo Mac. É um MacBook, daí Por isso que aparece as bexiguinhas, não sou eu. a câmera é melhor. Mas então vai participar vai participar. Ele tá assim, mãe, eu, mamãe. Ele cuidou sozinho no quarto.